gravar aqui. Recording, boa noite a todos e todas. Hoje é quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. Eu estou aqui entrando às 8h25, normalmente às 8h20, normalmente entro antes, mas hoje acho que a chuva aqui em Salvador é feita em papel e a internet parece também. Aqui em Piatã, caiu minha linha várias vezes hoje aqui, mas estou entrando. E antes de eu começar do assunto novo, tivemos aqui nos bastidores, alguém tinha uma pergunta. Quem era? Felipe? A palavra é sua. Eu queria saber se a gente vai falar de uso capião de bem imóvel nessa aula hoje. Na de hoje, não, a gente vai falar depois. A gente fala especificamente. Mas é que, na verdade, a gente trabalha, nesse momento, os meios de aquisição originária da propriedade imobiliária. Aí eu vou trabalhar com bem imóvel hoje, porque, na verdade, é a modalidade mais comum. Porque, em especial, sobre a modalidade da uso capião de bem imóvel, eu gosto sempre de passar um trabalho diferenciado, porque é um texto muito interessante de Raul Chaves sobre a uso capião das coisas furtadas e roubadas. Né? Então, aí eu quero trabalhar isso com um corte mais aprofundado, mas acho que daqui a umas 3 ou 4 semanas. Beleza? Tranquilo. Mas hoje eu vou trabalhar uso capião de propriedade imobiliária. Né? Então, já soltei o spoiler aí, Felipe já acabou aí o suspense do que era o assunto da aula, mas estamos aqui com vocês para conversar aqui nesse momento. Deixa eu ligar esse ar-condicionado que está um calor do cão aqui. E eu estou cansado, meu olhar está cansado hoje. Rapaz, eu não vou mentir a vocês, foi um dia complicado hoje. Na verdade, essa semana foi uma semana de cão. Né? Imagine o que podia dar errado, deu tudo errado, ainda deu mais um pouquinho. Mas, nesse ponto, eu continuo aqui trabalhando com vocês, né? E lutando, sempre lutando. Não basta ser professor, tem que lutar. E aí, meus amados, vamos falar especificamente sobre a uso capião. Temos um tempo limitado. Parece que tem gente que está começando a aula agora, né? Nessa aula, pelo menos pelo que eu entendi nas manifestações lá no grupo de WhatsApp. Então, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas, aqueles que ainda não assistiram aula nenhuma. Todas as aulas estão disponíveis no canal no YouTube. E vamos lá seguir o trem. Povo brasileiro, vamos falar um pouco sobre a uso capião, né? Que é um modo originário de aquisição de propriedade mediante o exercício da posse pacífica e contínua. A gente falava muito posse mansa e pacífica e contínua durante certo período de tempo previsto em lei. Aqui é importante a gente registrar, fazendo um link com a aula anterior, que a uso capião é uma forma de prescrição aquisitiva, ou seja, é uma forma originária de aquisição de propriedade, sem qualquer vínculo com o titular anterior. Né? E aí, o que é que nós temos? É preciso compreender os pressupostos da uso capião, lembrando sempre essa expressão, o Código Civil de 2002 pacificou que uso capião é uma palavra no gênero feminino, então é a uso capião e não o uso capião. Quem fala o uso capião não é que esteja errado, está desatualizado, porque no Código Civil de 16 se falava o uso capião. Então, na verdade, foi um conceito etimológico, mas eu preciso trabalhar com vocês os pressupostos fundamentais para a uso capião. E quais são eles? São 3. Anote aí o povo que faz anotações. Né? O primeiro elemento, o primeiro pressuposto indispensável da uso capião é a posse. A posse. O que é posse, por gentileza? Quem está vivo em aula anterior, quem assistiu às aulas anteriores, quem já estudou a matéria, o que é posse? Posse é o... Ninguém fala? Nesse momento ele fala, momento de sessão espírita. Tem alguém aí? Alô, se manifeste. Vamos lá. Posse é o poder. Poder. Isto, em nome de Jesus, está amarrado. O poder sobre determinada coisa, né? Essa é uma questão importante. A posse, o poder, né? Ele deve ser pacífico, ou seja, não contestado, e deve ser contínuo, ou seja,
essa posse vai se conjugar com um outro elemento. Qual é o segundo elemento? O tempo. Ou seja, nós vamos ter um determinado lapso temporal previsto em lei para caracterizar a uso capião, né? Ou seja, quanto tempo? Aí vai variar. Aí, como a gente brinca aí, como diz aqui na nossa banidade, varia, né? Vai variar em função da previsão legal específica. E posse, tempo e animus domini. Que cargas d'água é o animus domini? Na verdade, é o comportamento como se dono fosse. Por quê? Porque a gente precisa entender esse elemento de forma separada. Porque você pode ter posse durante muito tempo e não vai usucapi. Se a sua posse está legitimada por outra circunstância. Exemplo, o fato de você ter um contrato de aluguel contínuo há anos, você está na posse direta de um determinado bem, mas você não vai usucapi por causa disso. Por quê? Porque você não está lá como dono, você está lá como locatário. A mesma circunstância. Você emprestou para alguém alguma coisa, o empréstimo é um comodato, está um título legitimador. Então, a priori, está emprestado. Emprestou e não devolveu. Bem, houve o pedido de devolução, há nesse ponto uma apropriação. Por exemplo, uma das coisas terríveis, livros, né, que agora querem tributar mais. Né? Livros. Livro é um negócio complicado. Eu confesso que eu gosto muito de ler e gosto muito de colecionar livros e, normalmente, sempre possibilitei aos meus orientandos que tivessem acesso à minha biblioteca, mas eu não gosto muito de emprestar. Eu tenho um espaço, pode pegar, tirar foto, pode ler lá, não tem problema, recebo. Agora, nesse período de pandemia é complicado. Por quê? Porque as pessoas pegam o livro e se apropriam, né? E não devolve mesmo. E já bota na estante como se fosse dele. Então, eu, sinceramente, pega aqui. Aqui vai ter espaço, vai ter um espacinho, uma mesinha para você ler, ficar à vontade, mas não vai levar para sua casa, não. Né? Porque senão, é claro que no passado eu emprestava, mas eu anotava tudo e eu ficava que nem uma propaganda antiga chamada da Calói. Não esqueça a minha Calói, não esqueça de devolver. Vou cobrar e vou te encher o saco pelo resto da vida. Então, nesse ponto, os três elementos fundamentais, os três pressupostos para caracterizar a uso capião são, portanto, a posse, o tempo e o animus domini. E nesse ponto, a gente precisa entender que essa ideia da posse pacífica, contínua, não necessariamente precisa ser exercitada pelo indivíduo que pretende reconhecer a uso capião. Por quê? Porque é possível que ele possa somar as posses com possuidores anteriores. Então, imagine que nosso amigo Luiz Santana aqui, ele está querendo usucapi um determinado bem. Por quê? Porque ele comprou de Ivan. Só que Ivan nunca teve o título de proprietário. Ele vendeu lá um terreno para Luiz, fez o contrato, tudo bonitinho. Só que Ivan era só possuidor. Por quê? Porque ele recebeu essa terra de outra pessoa, ou ele invadiu, não interessa. Nós temos Ivan exercitando como se proprietário fosse, mas ele só seria proprietário propriamente dito dessa terra quando, gente, por favor, alguém responda. Quando registrar, né? No Isso, cartório. Ana, queria ter uma filha assim. Exatamente, né? Quando tivesse registrado em seu nome. A gente precisa parar com essa frescura, parar com essa concepção
meio ridícula, de que, não, é só uma formalidade, não, você só tem propriedade de bem imóvel se efetivamente está registrado. O que você tem, na maior parte se tem, é posse mesmo. E você vendeu aquele espaço, vendeu o dado lá, mesmo não sendo proprietário. Luiz comprou. Perceba, Ivan exercitava em relação a esse terreno como se dono fosse, tanto que o vendeu. Mas, na verdade, ele não vendeu propriamente a propriedade, mas a posse, que, na verdade, ele vendeu uma situação de fato, né? E, nesse ponto, cedeu gratuitamente e Luiz está lá. Agora, então, Luiz, para uso capi, ele vai, nessas circunstâncias, aproveitar e somar as posses, né, que ele teve e que Ivan teve. É a ideia do artigo 1243 do Código Civil, que eu ficarei muito feliz se alguém botar aqui no chat 1243, enquanto eu respondo o que Cristiane tiver a perguntar, porque está com a mãozinha levantada. Fala, Cris. Cris? Tá me ouvindo? Agora sim. É o seguinte, eu moro em um apartamento. Eu já percebi que é um consultório sentimental, mas eu não estou ouvindo, viu, Cris? Eu só vi, eu moro num apartamento. Alguém está ouvindo, Cris? Cris, ninguém está conseguindo te ouvir. Você escreva aí, então, no chat a pergunta. Tá me ouvindo agora, professor? Estou. Tá caindo toda hora a internet aqui. Então, por isso que eu sugeri você digitar no chat, mas pode tentar Agora? uma vez. Agora? Não estamos ouvindo, estamos com uma interrupção aqui. O espírito não está se manifestando. Cris. Tá me ouvindo agora? Estou, Cris, mas você está... Tá me ouvindo? Sim, meu amor. Você perguntar... Caindo toda hora a internet. E como está caindo toda hora, não adianta te dizer que está ouvindo, porque depois você fala, você cai de novo. Então, mas vamos tentar, vamos ver. Eu moro num apartamento. Um apartamento antes. A moça que morava aqui, ela tinha 30 anos morando aqui, então ela conseguiu uso capião. E ela não pagava mais aluguel, a dona proprietária. Como ela era uma mulher sozinha na vida, não teve herdeiro para ela deixar. E aí a dona do apartamento conseguiu entrar com ação e conseguiu reaver o imóvel dela. Isso aí poderia ser do outro código que aconteceu isso, ou nesse código pode acontecer isso? Eu não vou fingir que entendi, porque para ter ocorrido a uso capião, né, ela é declaratória, é verdade, mas é preciso que haja a formalização disso. Se a antiga dona conseguiu, por alguma outra forma, anular a ação de uso capião, significa que ela nunca produziu efeitos. Então, a propriedade continua na anterior. Eu não quero... Eu gostaria de tentar entender para poder esclarecer mais, mas como é uma situação que parece particular, se você puder botar no chat, facilita. Eu vou falar genericamente, né? Para ver se a gente entendeu. A antiga titular, né, vamos dizer assim, uma senhora que estava há 30 anos lá, teria configurado a uso capião. Você não explicou se ela chegou a ajuizar uma ação e houve o título legitimador que colocaria a propriedade para ela. Se aconteceu isso, a única hipótese seria uma ação rescisória desse processo judicial.
Se apenas aconteceu o fato de ficar lá por tempo, posse mansa e pacífica nesse sentido, né? Mas ela não veio ajuizar a ação e o titular, a proprietária anterior, que estava lá, na verdade, pelo que eu entendi, parecia que tinha um contrato de locação, porque você disse que não pagava mais aluguel, ou seja, talvez faltasse lá o animus domini, porque uma circunstância é posse, outra é tempo e outra é o animus domini. Porque se o indivíduo está lá em função de um contrato de aluguel, não quer dizer que ela usa o capil. Ela pode estar lá por um contrato de aluguel que está sendo descumprido na parte do empregado, na parte do locatário. Então, acho que, não sei se esclareci a dúvida, mas, se não, escreve aí no chat que eu respondo até o final da aula. Mas vamos imaginar, pegando o caso de Cristiane e da velhinha, né, que Cristiane tenha comprado este bem da velhinha. A velhinha nunca teria ajuizado uma ação para ver a declaração do seu domínio, né, a uso capião. Mas ela estava lá vários anos. E aí, o que é que nós vamos pensar? O artigo 1243, já transcrito aqui para vocês. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, eu vou falar de cada uma das modalidades da uso capião hoje, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, ou seja, Cris ajuiza a ação e soma a sua posse com a posse da velhinha, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas, e no caso do artigo 1242, que eu vou explicar, com justo título e boa-fé. Ou seja, essa figura é a figura da soma de posses através da, deixa eu botar a expressão em latim, a accessio possessiones. Mas, professor, esse caso aí de Cris, hã? esse caso aí que a colega contou, parece com a situação hipotética, né? Do seu Madruga do Chaves. Ele tem a posse, ele tem o tempo, mas falta o animus domini, né? Porque existia um contrato de aluguel ali, só que ele não paga Com 14 barriga, perfeito. Raciocínio jurídico perfeito. Perceba que o caso de seu Madruga é um caso típico que não poderíamos ter uso capião, porque seu Barriga ia lá cobrar o aluguel sempre. O que havia era inadimplência de seu Madruga em relação às parcelas do contrato de locação. Mas o contrato de locação como relação jurídica havia. Seu Madruga podia estar lá 5, 10, 20, 30 anos, mas estava lá como um locatário inadimplente. Raciocínio jurídico incontestável. Perfeito. Então, mas aí voltando aqui, accessio possessiones é essa soma de posses do atual possuidor com outros possuidores. Não confunda a figura da accessio possessiones com a successio possessiones. Que eu estava esperando alguém perguntar, mas, porque é muito comum perguntar sobre isso, a successio possessiones é justamente a sucessão na posse, que é o caso, por exemplo, vamos imaginar a velhinha lá de Cristiane, né? A velhinha, ao contrário do que Cristiane disse, tinha um filho. E a velhinha ficou lá 20 anos, ou ficou lá 10 anos, morreu, o filho dela continuou na posse que era de sua mãe. Então, não se trata de uma transferência de posses por uma relação jurídica à vida, mas sim por uma situação mortis causa. Parece a mesma coisa, em ambos nós podemos somar as posses, mas a gente usa a expressão accessio possessiones quando há uma relação jurídica travada entre o atual possuidor e o anterior. Tranquilo?
Professor, eu não sei se eu Não? entendi muito bem. No caso dessa soma de posses, isso é no caso da pessoa ter o tempo da usucapião, é isso? Por exemplo, ela tem o antigo possuidor tinha lá, sei lá, 20 anos. E aí ela precisa de mais 10. Aí por isso que ela soma É. essa posse para ter esses 30, digamos que a lei. Exatamente. Vamos diminuir a uso prazo, que a uso capião extraordinária é de 15 anos, então fica mais fácil. Imagine que a velhinha morou lá 10 anos e os filhos dela agora morando no lugar dela, né? E esses filhos estão morando apenas 6 anos. Ora, 6 anos não dá para uso capi na hipótese da uso capião extraordinária, mas 16 dá. Então, eles somariam o período da posse de seus pais. Ou da que a mãe que Certo. Mas quando é que entra, então? Isso aí eu entendi. Agora, qual é a diferença da sucessio possessionis? Porque, assim, no caso, se ela essa é a morre... sucesso e possessiones. Essa é a sucessio. Essa é a E quando sucessio. seria o acessio? Acesso a uma situação, possivelmente, que a gente deu aqui com Cristiane, de que uma velhinha estava lá na posse há 10, 15 anos e vendeu a casa para Cristiane. Entendi. E ela pode fazer isso, né? Cristiane, Pegar esse tempo da Cristiane. velhinha. Exatamente. Cristiane não está se tornando proprietária por causa dessa relação jurídica que ela estabeleceu com a velhinha. Não. Ela, nesse ponto, está tendo uma cessão da posse, né, por um documento particular. O fato do indivíduo dizer estou vendendo a casa não está vendendo a propriedade, porque propriedade só vai ter se estiver registrado. Ela, de fato, está vendendo a posse. Conseguir a propriedade nesse caso. Não entendi, meu amor. E para eu conseguir a propriedade nesse caso, no acesso Nesse caso, meu amor, como você só comprou a posse, a única forma que você vai ter, a menos que você queira comprar também da proprietária diretamente, é pela uso capião. Mas aí você tem que esperar o prazo. Não entendeu, não, Cris? É porque, entendi, mas é porque eu tenho outro caso, professor, também que Vamos lá, aconteceu. já vi que hoje vai ser consultório de Cris, mas vamos lá. Não, é só para tirar dúvida mesmo o porquê disso, entendeu? Já foi resolvido. Na verdade, esse foi meu pai. Meu pai tinha uma casa, né? Uma casa comercial. E aí ele pegou essa casa comercial e alugou durante muitos anos para essa determinada pessoa. Sim. Essa pessoa cresceu muito, né, nessa casa, e aí ela disse que era ligada à energia e tal, e que ela cresceu por conta dessa casa. E aí ela começou a dizer que pelo tempo que ela tinha lá dentro dessa casa, que meu pai alugou, era dela. Não. Aí, meu pai pegou e entrou com ação, né? E aí essa pessoa foi obrigada a depositar em juízo. E ficaram anos e anos e anos e anos essa pessoa depositando em juízo, meu pai sem conseguir reaver a casa dele. Né? É até uma coisa triste, porque quando meu pai conseguiu reaver a casa dele, o cara se matou lá dentro. Porque o cara não queria sair de lá de jeito e maneira nenhuma. Sim. Aí teve que esperar, nesse caso, teve que esperar a polícia técnica, dar todo o negócio, né, fechar tudo. E depois, depois de um tempo, meu pai conseguiu a posse de novo, né, a propriedade. Não. Seu pai nunca perdeu a propriedade. Seu pai não tinha a posse direta. Conseguiu a posse novamente. Aí, quando chegou lá... Só para você entender, princesa, para a gente usar a expressão técnica, seu pai não perdeu a posse, inclusive. A posse indireta que ele tinha pela propriedade. Ele perdeu só a posse direta nessa circunstância de um contrato, aparentemente de locação, que tinha uma inadimplência e tinha uma discussão sobre essa validade com os depósitos judiciais, sim.
Aí, quando ele chegou lá, depois do cara se matar, tudo resolvido, quando ele chegou Morreu, lá, ótimo. chegaram a dizer que a casa agora era um ambiente de cachorro, de gato, aqueles ONG. Que entrou até aquela De gato. aquelas ONGs de gato, de cachorro, e aí vai. Aí entrou até uma vereadora aí, que é não sei lá, Moraes, um negócio desse, sei lá. E aí que ele teve que ir na delegacia e teve que ir com os policiais para tirar tudo da casa, do povo, entendeu? E tirou mesmo. Ele só conseguiu reaver a posse da casa assim. Uhum. E qual é a sua dúvida? Agora, a minha dúvida é como é feito, entendeu? Esse processo. A minha dúvida é essa. Você está falando de qual processo, meu amor? O processo de posse que ele Não é entrou. um processo. Posse é uma situação de fato. O que o seu pai, eu não sei que é o pai é seu, a informação é sua, né? Se ele chegou a ajuizar uma ação de reintegração Ajuizou. de posse, bem, então quem tem que dar a informação é você. Eu não sei qual foi a medida que ele adotou. Teoricamente, a medida seria uma reintegração de posse, porque nessa circunstância ele tinha a propriedade e houve alguém que estava turbando ou esbulhando a propriedade. No caso, a posse. Não é isso? Então, só foi uma ação possessória, no caso? Minha princesa, você realmente quer que eu lhe diga o que é que o seu pai fez? Eu posso. Não, eu queria entender, Deveria não ter é feito. basicamente ele. Eu queria entender o que seria essa ação. Tá entendendo? Não, querida, aí não tem como responder. Desculpa, eu não estou querendo ser indelicado, mas a pergunta que você está fazendo é uma pergunta. Eu posso lhe responder como professor, pode dizer, o que deveria ter sido feito? Ter Sim. sido feito a reintegração de posse, simples. Uhum. Pronto. Agora, o que foi feito, eu não sei, meu amor. Tanto que você depois já acrescentou que teve que ir lá com o policial. Não sei se ele foi em função de, ou se contratou um jagunço para ir para lá, ou se foi uma determinação judicial com força Foi, policial. foi determinação judicial que os policiais tiveram que ir para tirar a tal da ONG. Perceba, então, se é uma determinação judicial, não é que seu pai foi lá. Seu pai foi lá para mostrar para os policiais, mas seu pai não tinha que ter nada lá. Era só a polícia cumprir junto com o oficial de justiça. Isso seria o certo. Mas, na prática, o que nós queremos é efetivar a prestação. Não é mesmo? Uhum. Está entendendo? Entendi. Meu amor? Beleza. Ok. Entendi. Muito bem, vamos lá. Encerrado o consultório sentimental, vamos para a parte das modalidades de uso capião. Nós já compreendemos esta possibilidade da soma de posses, seja pela cessio possessiones, seja pela sucessio possessiones, né? E nós vamos agora falar um pouco das principais espécies de uso capião. E quero ver se eu consigo falar tudo, tá, gente? São 9 modalidades, pelo menos passar ainda que a avô de pardal. Vamos lá? A primeira modalidade, se alguém puder colocar os dispositivos que eu falar aqui no chat, vai facilitar o nosso trabalho. Bote aí o artigo 1238 do Código Civil. Essa aqui é a modalidade, digamos assim, mais roots, mais raiz, mais básica de uso capião. É a uso capião extraordinária. A uso capião extraordinária, no artigo 1238, vai dizer o seguinte: aquele que, por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade. Presta atenção aqui, Felipe, presta atenção aqui. Independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de imóveis. Cartório de registro de imóveis.
O prazo estabelecido nesse artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. O que é a uso capião extraordinária? É hoje a uso capião com tempo maior. Perceba que no Código Civil de 16, nós tínhamos a uso capião extraordinária com prazo bem maior, de 27, 30 anos reduzido para 20, aí você tinha... Hoje o prazo maior é de 15. 15 anos, meus amados, independentemente de boa-fé. Ou seja, vamos a pegar o exemplo do Seu Madruga e vamos mudar um pouco a história lá da Vila do Chaves. Uma coisa é Seu Madruga, que está lá naquela casa há 400 anos, né, sendo cobrado por Seu Barriga, e ele está enrolando Seu Barriga. Nós estamos ali com alguém que tem posse, que tem tempo, mas não tem animus domini. Entende? Por quê? Porque ele não se porta como dono. Ele está ali ainda como na relação contratual, ainda que inadimplida. Imagine que Seu Barriga, ou Seu Barriga não, Seu Madruga, deu agora uma de macho alfa e disse assim, eu não quero saber. Seu Barriga veio me cobrar, vou dar porrada em Seu Barriga e vou agora fazer uma milícia, olha que está na moda, fazer uma milícia com Kiko, com Chaves, com Nhonho, com todo mundo e vamos botar Seu Barriga para fora. Seu Barriga vou comprar, ele é duramente repelido. Não pago, não devo mais nada, agora sou o dono. Ou seja, nosso amigo Seu Madruga, de forma violenta, está tomando a posse. E a partir do momento em que ele cessa a violência e passa simplesmente a se comportar como dono, começa a contar o prazo da uso capião. Vocês estão entendendo a diferença da figura do Seu Barriga, Seu Madruga, né? Seu Madruga rules, né? Tá lá Seu Madruga, né? Ele está devendo, ele não tem ânimos domini. E Seu Madruga se apossa, ainda que de forma violenta, cessada a violência, não havendo resistência, está começando a contar o prazo da uso capião extraordinária. Vocês entenderam? Sim, professor, deixa eu Diga, te meu perguntar amor. uma coisa. Essa usucapião extraordinária independe de ser membro de família, pode ser qualquer coisa, só depende mesmo desses 3 requisitos, tempo, ânimos, dominus, Dominus depende, domini né? e Ânimos, posse. domini, pronto, só isso, né? Esses 3 requisitos, Você né? está Porque perguntando, na eu verdade, digo, se eu posso usucapiar um bem de meu pai ou de meu irmão, alguma coisa assim, é isso? tipo, não, de pai, irmão, não, mas tipo um sobrinho que está numa situação financeira difícil, e aí uma tia vai e deixa o sobrinho morando lá, né? Não faz contrato, porque é da família, e aí ele vai morando e depois o sobrinho passa a perna, né, na tia, porque morou lá 15 anos e, Perceba, né? meu amor, como é a circunstância. E isso vai ter que ser demonstrado judicialmente. Quando você tem um parente, a demonstração de que pode ser um comodato, né, que pode ser um empréstimo, ainda que seja por um empréstimo por longo tempo, né, é algo que vai ter que ser demonstrado em juízo. Agora, Ah, ok. efetivamente, o que vocês precisam entender da uso capião extraordinária é que o elemento mais importante aqui, claro, o elemento é posse, é tempo, mas é principalmente animus domini. Ou seja, enquanto a situação ainda de dizer, não, a tia sempre diz, você está aí na minha casa, mas eu estou aqui, não é passar a perna, entende? Mas um sobrinho pode passar a perna.
eu digo assim, não tenha muita culpa católica nesse ponto, não, viu, meu amor? Você pode passar a perna em seu pai, pode passar a perna em seu irmão, pode passar a perna em seu filho. Não há limite para canalice humana, não, tá? Então, o passar a perna pode. Agora, o passar a perna tem que ser demonstrado. Ou seja, que eu realmente me apropriei. Então, o cara está morando lá, não quer dizer que ele está como dono. Agora, o cara passou a pagar o IPTU, o cara botou lá o nome da linha telefone, do contrato de energia no nome dele, o contrato de água no nome dele. Isso mostra que ele está se portando como se dono fosse. Você entendeu? Entendi, professor. Então, são essas circunstâncias, de fato, que vão gerar a diferença na aplicação do direito. Entendi. Ok? Ok, obrigada. Estou à sua disposição, querida. Você, de Cris, de todo mundo. Quem tiver dúvida, pode perguntar. Eu gosto disso. Isto aqui é a usucapião extraordinária. E por que extraordinária? Porque a gente admite uma usucapião de um bem que foi adquirido originalmente de má fé, velho. Você está entendendo? O grande lance é ter posse contínua e pacífica. E ânimos domini. Você está entendendo? Professor? Pois não, meu amor? Boa noite, turma. Boa noite. Minha dúvida está na questão aqui, professor, no artigo que ele fala da oposição, né? Nem oposição. Sem E aí eu oposição. gostaria de A saber oposição se... é justamente a posse pacífica. Sim. Um processo judicial, no caso, por exemplo, uma casa que foi financiada e a pessoa parou de pagar essa casa. Aí essa casa, a pessoa entrou com processo contra a Caixa, vamos dizer, por conta de juros abusivos e tal. Esse processo está correndo na justiça há mais de 10 anos. Isso aí entra na oposição? Bem, perceba, a iniciativa da parte era de dizer eu devo, não nego, mas os juros estão abusivos, eu quero pagar tanto. A partir do momento em que a pessoa diz eu quero pagar tanto, ela está ali, nessa circunstância, demonstrando que há uma negociação em relação ao valor. Ela reconhece a aquisição do bem. Sim. Então, ela tem de pagar o valor que foi estabelecido no processo judicial. O processo ainda está correndo nesse caso. Aí se entraria nesse quesito aí de haver uma oposição, né? Aparentemente, sim, porque a Caixa ou o banco que esteja financiando, ela tem interesse em receber o valor e não ficar com o bem. Sim. Perceba, o negócio, perceba como... só para entender, porque é natural, vocês estão aprendendo agora, não tem pergunta boba, não, é só para vocês entenderem. Mas como isso pode ser entendido de forma mais simples? Velho, você comprou. Nós estamos discutindo apenas a inadimplência. Então, nós estamos discutindo aí o valor. O fato de você pagar ou não pagar, você é o dono. A Caixa é que tem que cobrar o valor de você. Sim, compreendi, professor. Entende? Obrigado. Perceba. Olha como é mais complexo essa questão. Normalmente, a Caixa vai fazer o quê? A Caixa vai vender o bem para você, né? Mas ela vai colocar o quê? Um direito real na coisa alheia, uma hipoteca. Então, ela vai executar o bem em função da dívida. Ou uma situação que a gente pode falar que é a alienação fiduciária de bem imóvel, porque originalmente era só de bem imóvel, mas depois pôde ser feito de bem imóvel. Então, aí, quando ela tem uma alienação fiduciária, digamos assim, ela tem uma propriedade resolúvel. Aí a propriedade está da Caixa. Aí, sim, no caso foi hipoteca mesmo. hipoteca. Na verdade, o processo foi iniciado porque a Caixa entrou com uma ação de execução, né, para leiloar o imóvel.
Exatamente. Só que a proprietária, ao entrar na ação, ela alega também que já pagou todo o valor referente ao contrato, entende? Só Entendi, que então. por conta dos Não dá para juros usar aí... capia aí. Ela está discutindo, porque perceba, querido, eu acho que você não está compreendendo o aspecto da relação contratual. Ela já é dona. Sim. Se a hipótese é de hipoteca, ela já é dona. Ela não tem que usar o capi, porque ela já é dona. Ela é dona, mas ela é inadimplente do valor que a Caixa está cobrando. Ela quer discutir se, nesse ponto, ela deve ou não deve aquele valor mais. Pronto, compreendi perfeitamente, professor. Muito obrigado. Beleza. Então, estamos falando, portanto, da usucapião extraordinária. Vamos falar agora da usucapião ordinária. A usucapião Professor, extraordinária se difere da ordinária justamente por não exigir esse elemento da boa-fé ou do título. Vamos botar aqui o artigo 1242, que trata da usucapião ordinária. Bote aí, se não leio daqui. professor, eu posso usar o CAPI pela extraordinária quantos imóveis eu quiser? A extraordinária pode, claro, não há limitação. Você vai ter limitação de número de usucapião na usucapião especial ou constitucional, que é a próxima que eu vou falar. A usucapião extraordinária não tem limite, não. Perceba porque é, inclusive, o maior prazo. Você precisa imaginar que o cara tem que ter 15 anos, ou, sei lá, ele fez serviços, mora lá. Vai morar, mas só pode uma, né? Mas vamos lá, nesse ponto, mas podia ser, por exemplo, uma casa de campo, ele podia estar lá no tempo. Então, nós estamos construindo e fazendo para reduzir para 10. E mesmo assim, são 10 ou 15 anos de posse mansa e pacífica, sem nenhum tipo de oposição. Pode mais de um, sem problema. Vamos lá? Botaram 1242? Vamos lá. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que contínua incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possui por 10 anos. Parágrafo único. Cadê o parágrafo único? Subiu aqui para mim. Será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente com base no respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Vou explicar. O prazo de 10 anos da usucapião ordinária é uma situação da velhinha de nossa amiga Cristiane. A velhinha da nossa amiga Cristiane, né, ela está nesse imóvel, ela falou 30 anos, vamos dizer, está lá há 10, 15 anos, mas ela nunca fez o registro da propriedade. Ela comprou um bem de alguém que não tinha propriedade. Ou seja, é coisa muito comum, gente. Eu não sei. Ninguém aqui no interior, não é possível. É a coisa mais comum do universo. O cara comprar uma determinada casa ou apartamento e ficar só no contrato de compra e venda, não fazer o registro. E acha assim, não quero fazer registro para não pagar imposto. Pô, se trepa numa zorra dessa, porque enquanto você não tiver formalizada o registro da propriedade, você não é dono. Claro, eu respeito totalmente todas as manifestações políticas, da extrema esquerda à extrema direita, tá? Respeito todas. Eu estou feito esse registro, porque é uma das imbecilidades que a gente possa imaginar dizer que o Lula era o dono lá do apartamento ou do sítio. Não está no nome dele, velho. Ah, não, mas ele tinha lá proprietário é quem tem o registro. Você podia dizer que, olha, foi dado, vamos encontrar coisa, como propina, não sei o que, ele usava, não sei o que. Bem,
ele tinha animus domini, ele se portava como dono, então ele estava no processo para aquisição. Ele podia até eventualmente ser possuidor. Proprietário não é. Não sei se vocês chegaram a ler a sentença da época do Moro, mas é uma das coisas assim, engraçado para a gente conversar sobre propriedade, né? E é engraçado da execução da questão da Lava Jato, né? O bem está apreendido e supostamente para ser penhorado em função de dívidas do Odebrecht, ou seja, que propriedade é essa? Está entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Então, a uso capião ordinária diz respeito a uma situação em que você fez o contratinho, tudo lindo, maravilhoso, mas não fez o registro. Ou quando fez o contratinho, tudo lindo, maravilhoso, fez o registro e, posteriormente, anularam esse registro. Mas você está na posse mansa e pacífica desse bem há pelo menos 5 anos. Então, perceba, eu comprei essa casa aqui, fiz o registro da propriedade, paguei o preço. Mas imagine que o antigo dono da casa tem algum tipo de ação, algum dado, e alguém queira anular o meu registro na compra e venda, ou queira, por alguma situação, dizer que tem um determinado vício. Cara, eu estou na posse da minha casa. Ainda que anulem o registro, eu comprei em 2019. Opa! Em 2024, daqui a 3 anos, eu completo os 5 anos da uso capião ordinária, se for necessário, se alguém anular esse meu registro. Eu estou aqui. Essa uso capião, pela circunstância de fato, né, é chamada, anote aí, de uso capião tabular, ou uso capião de livro. Anota essa expressão, que é a uso capião de quem tem título, mas... Professor, para mim falhou, não sei se foi para... Povo. Eu voltei agora para ficar, porque aqui é meu lugar. Eu voltei para as coisas que eu deixei. Eu voltei. Vocês estão me ouvindo? Povo? Alguém está me ouvindo?